O senador Flávio Bolsonaro falou com exclusividade ao Oeste Sem Filtro na edição da última terça-feira sobre o cenário político atual e principalmente sobre as eleições de 2026. O Victor Salina acompanhou a entrevista e vai trazer os detalhes para a nossa audiência. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, o senador Flávio Bolsonaro falou com exclusividade ontem no Oeste Sem Filtro e a primeira questão que ele respondeu ali foi a respeito da escolha, da decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo seu nome como sucessor natural ali à pré-candidatura à presidência. Flávio disse que não foi uma decisão de última hora de Bolsonaro, que ele já havia feito essa proposta para o filho pelo menos 3 vezes. Vamos ouvir esse trecho. E por saber jogar o jogo político, ele entendeu que já tinha ali um produto pronto e resolveu fazer esse anúncio nesse dia, na terça-feira retrasada, né? E mesmo assim, eu pedi a ele, não tinha sido nem a primeira nem a segunda vez, nem a terceira vez que ele teria me convidado para essa missão. Além disso, Geisiane, Flávio também falou a respeito da união da direita, né? Em torno de um nome ali possível, que seria possível de combater o petismo Lula nas eleições de 2026. Segundo ele sempre teve um perfil conciliador e que muitas pessoas que desacreditavam de uma candidatura dele, né, de Flávio Bolsonaro, agora estão vendo a viabilidade de seu nome e seu sobrenome Bolsonaro. Vamos ouvir. Quando surge o nome do Flávio Bolsonaro, não porque eu me acho melhor do que os outros, mas por ter o sobrenome, por ser filho de quem eu sou, há um alinhamento quase que automático e as pessoas agora, com o passar dos dias, Ana, veem que aquela falácia de que a minha candidatura não tinha viabilidade, muita gente já mudou de opinião. Outro assunto, Geisiane, foi a respeito das sanções Magnitsky, né, que foram retiradas, aliás, os nomes de Alexandre de Moraes e a esposa, que foram retirados das sanções Magnitsky dos Estados Unidos. Segundo o Flávio Bolsonaro, isso gera preocupação, porque não se sabe ainda, o Brasil está às escuras sobre como foi feita essa negociação, né, o que foi colocado em jogo. Vamos ouvir. E a realidade, Piotr, é que ninguém sabe o que é que foi colocado na mesa nessa negociação, o que eu acho muito estranho, que se fosse algo bom para eleitoralmente, né, para a imagem do Lula, ele já teria dito, já teria falado, olha, foi isso aqui que foi o nosso acordo, é assim que a gente vai fazer, retirou o Magnitsky por causa disso. Perguntado também, Geisiane, sobre uma possível interferência do Judiciário, né, do STF ou do TSE, uma impugnação à sua candidatura, à sua pré-candidatura à presidência da República em 2026, o senador Flávio Bolsonaro disse que há sim esse risco. Vamos ouvir. É um risco, né, no atual momento que nós vivemos, de democracia relativa, é um risco. É mais um motivo para eu colocar o meu nome como pré-candidato, porque eu acredito que o meu perfil e com o perfil que eu acredito que será o perfil do próximo Congresso Nacional, é possível a gente retomar a normalidade, é possível a gente fazer com que a Constituição Federal volte novamente a ser cumprida. E por fim, Flávio Bolsonaro falou ainda a respeito de um nome, né, que possivelmente pudesse ali compor a chapa para a disputa à presidência em 2026. Diz que ainda não há esse nome, não há um consenso. Haverá muita estratégia para essa escolha e que deve aparecer esse nome lá por março ou abril, que ainda é muito cedo para se falar a respeito disso. Geisiane, eu volto com você. Serrão, quero te ouvir, então, tá aí o candidato, né, a princípio candidato da direita para as eleições de 2026, eleições presidenciais. Flávio Bolsonaro conversou ontem com a nossa equipe do S Sem Filtro, falou a respeito de vários momentos, mas quero levantar aqui o ponto da Magnitsky, né, uma revogação aconteceu na sexta-feira passada e o Flávio Bolsonaro ali falando que, na verdade, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. A gente sabe que teve também interferência do próprio Joesley Batista, que aí é em decorrência daquela história toda da Lava Jato, que simplesmente foi apagada e esquecida, infelizmente, para a população de bem desse país, mas está aí fala do presidenciável. Inclusive, esse é um grande debate. Por que a lei Magnitsky ao ministro Alexandre caiu? Quais as razões da nossa fragilidade brasileira para a gente não conseguir nem garantir que uma regra tão dura quanto essa fosse efetivamente cumprida. Então esse também é um debate muito bom para ser tocado adiante. Mas Flávio Bolsonaro até agora tem mostrado serenidade, equilíbrio,
tem agido, a fala dele demonstra segurança e clareza do papel dele. Bolsonaro agiu com muita correção ao indicar o filho, já tendo constatado que não teria as condições práticas do momento, por saúde e até políticas e institucionais, de ser novamente candidato a presidente. Então apresentou uma alternativa. Isso é um sinal importante de desprendimento. Não ficou naquela solução, se não for o Bolsonaro não é ninguém. Não, é o filho dele, que é um Bolsonaro. Então essa possibilidade é importante, não pode ser descartada, e Flávio tem que ser aquele cara aberto a conversar agora e, de novo, construir uma agenda. Por isso que falar agora em qualquer nome para vice é algo absolutamente precipitado e desnecessário. É preciso deixar também que outras candidaturas apareçam para a disputa. A direita não pode cair nessa bobagem de achar que temos que montar uma chapa única da direita para a disputa. Isso é estupidez. Isso é modelito União Soviética. Não, tem que surgir muitos nomes e torcendo para que sejam vários nomes com muitas propostas boas. E aí, na síntese, o melhor vai poder se apresentar ao eleitorado, compondo com outros para superar aquilo que é a tragédia. Luiz Inácio Lula da Silva e esse modelo bandido que está comandando o Brasil hoje no poder, com Lula e a turma da Petralhândia. Então, isso é que tem que ser varrido do mapa, mas para isso será necessário que a direita brasileira tenha a capacidade de construir uma agenda, dizer por que ela é melhor que o PT. Se não passar isso claramente para o eleitorado, para a maioria da população, com uma comunicação muito eficaz, não tem como ganhar a eleição do partido que vai ter a máquina na mão, muita grana e a falta total de pudor costumeira para fazer o que quer e seguir no poder. Gustavo, chama atenção também a fala do Flávio Bolsonaro em relação à decisão tomada pelo pai. Ele relata ali que houve uma insistência, que mais de 3 vezes foi feito esse pedido do Jair Bolsonaro ao Flávio Bolsonaro, mostrando aí uma possível estabilidade nas decisões, né? Porque outra coisa que se levantou a respeito do nome Flávio Bolsonaro para a candidatura à presidência do nosso país foi se teria sido uma medida rápida demais, enfim, tomada às pressas, mas aparentemente não. Exatamente, havia, né, chegou a acontecer durante um tempo, né, a expectativa de que fosse o Eduardo, né, o indicado, mas com a ida dele para os Estados Unidos e tudo que aconteceu depois, essa hipótese foi perdendo força e surgiu o nome do Flávio, que é né, assim, um natural, seria o sucessor do pai por ser o filho mais velho, né, por ser ali, ter um perfil mais ponderado, né, cada um tem digamos assim, uma característica muito marcante, né, o Eduardo é um cara extremamente carismático e que tem aí o apoio de praticamente toda a direita brasileira, e o Flávio é um cara mais discreto, né, de um perfil um pouco mais discreto, mais low profile, digamos assim, e é um cara que, né, no qual o presidente Bolsonaro depositou ali, então, as suas expectativas, depositou a continuidade, né, do seu legado, e me parece uma decisão acertada diante de todas as circunstâncias, né? Havia também a possibilidade do próprio presidente indicar o governador Tarcísio, mas ele optou, na minha visão, corretamente pelo Flávio, primeiro para manter esse legado. Segundo, que boa parte da direita brasileira, a direita civil brasileira, vamos dizer assim, ela é, digamos assim, colada pelo bolsonarismo, né? O bolsonarismo é que dá a liga para que toda essa militância de direita no Brasil consiga seguir adiante. Então, a partir do momento que houvesse esse esvaziamento, talvez houvesse também um enfraquecimento dessa direita militante, né? Da direita civil brasileira, não da direita eleitoral, né? Isso é uma outra questão. E mesmo assim, a manutenção do nome Bolsonaro na urna tem um peso eleitoral muito grande, não só para o Flávio, mas também para vários outros atores que estão buscando espaço aí, né, do PL, da direita brasileira, nas eleições de 26. Isso fortalece muito o campo da direita, no meu entender, e eu acho que foi uma decisão acertada do presidente, que tem digamos assim, um instinto, né? Ele tem um instinto muito preciso, né, para essas coisas. Ele sabe, né? Ele toma decisões que às vezes parecem para alguns estranhas, mas que depois se revelam acertadas logo ali adiante. Me parece que a do Flávio foi isso. No primeiro momento todo mundo ficou um pouco assustado, mas hoje a direita brasileira já começa a comprar muito fortemente o nome, e outros, né, setores da sociedade também começam a ver com bons olhos, porque é uma coisa que foi dito também aqui,
é importante que a gente vá além desse eleitorado, né, dessa base, né, da direita civil brasileira. A gente tem que furar bolhas, tem muito espaço aí, tem muito eleitor que inclusive nas últimas eleições votou contra o presidente Bolsonaro, muito por um anti-bolsonarismo, um sentimento até em virtude do que eles acham que aconteceu na pandemia, né? Muita gente acreditou naquela narrativa, e agora isso me parece superado, e sobretudo, em que pese, e eu dou total razão para o Serrão, a esquerda ter toda a máquina e não ter vergonha na cara nenhuma de usar todo o peso da máquina estatal na campanha, o governo Lula é um desastre. Então, para defender isso na campanha, eles vão ter muita dificuldade. Isso acaba sendo também um ativo para o lado da direita. Então, me parece que o Flávio vai saber enfrentar isso muito bem e vai precisar, sem dúvida, da ajuda de todos nós. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.